Isso é feito com nossos dízimos e oferta, mas também nós fazemos isso com o nosso joelho no chão, com a nossa disposição para o trabalho, amém? Às vezes a gente acha que não tem capacidade de falar do evangelho, de falar de Jesus para alguém, mas são tantas pessoas necessitadas pelas quais você passou hoje, você passou ao longo dessa semana e poderia ter trago para estar aqui, e de repente ela ouve uma palavra, um louvor que toca o coração dela, e ela entrega a vida dela para Jesus, e ela é transformada. Muitos que estão aqui foram assim, vieram a convite de alguém, um convite despretensioso, vamos lá, se você gostar, vamos lá, e a pessoa veio, e hoje ela está aqui, sendo levantada como obreiro, como um diácono da casa do Senhor. É assim que a obra de Deus é feita. Então nós vamos ampliar a tenda. Em breve eu sei que nós vamos sair desse lugar aqui, irmãos, estou orando para isso, estamos correndo e trabalhando com isso. E nós vamos sair desse prédio, e o Senhor nos dará um prédio maior. Por quê? Nós temos a ambição de ter uma igreja grande? Não, irmãos, não é a ambição de ter igreja grande, mas nós precisamos entender que o reino de Deus precisa avançar. O reino de Deus, almas precisam ser salvas, almas precisam ser ganhas, e se nós ficamos parados, conformados, nós não avançamos, não crescemos. E esse ano é ano de crescimento, amém? É ano de crescimento para nós também. Na semana passada eu falei com vocês aqui sobre a visão de Deus para nós como igreja. Quem estava aqui lembra da palavra, diga amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que também está atrelado a isso. Talvez caminhe numa linha um pouco mais diferente, mas eu quero aqui na liberdade do Espírito Santo compartilhar com vocês essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E o tema dessa mensagem de hoje é: derrube os altares de deuses estranhos. Amém? Você pode repetir comigo? Derrube os altares. Derrube os altares dos deuses estranhos. Nós precisamos derrubar altares de deuses estranhos, amados. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 11. Louvado seja Deus. Quem encontrou, diga amém. Se tiver um tangedor aqui para me ajudar, amém? Só quem entende de Bíblia, né? Sabe o que é um tangedor, né? Um tangedor aí cheio do Espírito. Deuteronômio capítulo de número 11, a partir do verso de número 26. Louvado seja Deus. Todos encontraram aí na sua Bíblia? Eu quero fazer um apelo, amado. O apelo é para que você, se você não tem, que você compre uma Bíblia de papel. Esse é o meu apelo para você. Compre uma Bíblia de papel. Por quê, pastor? Mas tem no celular, eu gosto de ouvir no celular, sabe? Aquela coisa. A gente acostumou, né? São muitas distrações, amados. A Bíblia de papel. Quando você entra para um quarto, deixa o celular lá fora e entra para o quarto com a sua Bíblia na mão. Abre a sua Bíblia e começa a ouvir Deus falar através das escrituras ali. Só quem vive essas experiências sabe do que eu estou falando. Tem gente que vai falar assim: nada a ver isso aí que você está falando. Tá bom, tem gente que não gosta de açaí, mas nunca provou açaí. Eu vou criticar a pessoa? Vou fazer o quê? Nunca provou? Não dá para ela falar de uma coisa que ela nunca provou. Então só quem provou isso de entrar no quarto, irmão, com a Bíblia na mão, deixar o celular lá fora, entrar para o quarto e falar: Espírito Santo, eu estou aqui entrando com a tua palavra dentro do meu quarto, eu vou meditar, eu vou gastar aqui 1 hora aqui em comunhão, em devocional de qualidade para o Senhor. E aí você para ouvir Deus falar, amado. Aí daqui a pouco o indivíduo está: meu Deus, cadê meu celular para eu anotar isso aqui que Deus falou?
Quando você vai ver, já passou mais de uma hora, né, irmã Márcia? É bom demais, amado. E esse ano eu quero incentivar muito vocês a lerem, meditarem na palavra de Deus, a mergulhar mesmo mais profundo na palavra, amém? Eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Diz assim, Deuteronômio capítulo 11, verso 26. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra em que vás para possuí-la, então pronunciará as bênçãos sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, junto do caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Manré? Porque passareis o Jordão, para entrares a possuir a terra, que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis e nela habitareis. Tendes, pois, cuidado, repita isso comigo, tendes, pois, cuidado, em cumprir todos os estatutos e os juízos que hoje vos proponho. Amados, eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Nós não temos muito tempo, mas essa palavra, talvez muitos podem olhar e falar: pastor, nós não estamos no tempo da graça, nós não estamos vivendo uma outra realidade. Essa palavra não é uma palavra que era lá para o povo judeu, para o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, e Deus os guiou pelo deserto, e quando eles estavam entrando na terra prometida. Não é para eles, isso aqui não são preceitos e leis que estão ali para eles. Amados, sim, mas nós precisamos nos atentar de que a palavra de Deus para nós, ela é toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E o que nós temos aqui são princípios. Repita comigo, princípios. Fala assim comigo: quem quebra princípio incorre em maldição. Quando eu quebro, amado, um princípio de Deus para a minha vida, que está claro na palavra dele, eu incorro em maldição. Talvez você esteja pensando: pastor, mas essa palavra, esse tema, esse título, ele não é para mim. Eu não sou dessa religião idólatra que coloca imagens diante de si e se prostra diante das imagens. Não é o meu caso, pastor. Eu sou crente, pastor, eu sou pentecostal, eu sou do fogo. Eu não me encaixo nessa palavra. Desculpa, pastor, essa palavra não é para mim. Será, amados? Porque eu também achava que essa palavra não era para mim. Até que eu comecei uma jornada bíblica novamente. No ano passado eu comecei a ler a Bíblia, mas com uma forma mais atenciosa. Então eu estou lendo a Bíblia simultaneamente. Estou lendo a Bíblia 2 vezes simultaneamente. Uma de carreirinha, sabe aquela que você pega e vai lendo mesmo? Lendo ali. E a outra é aquela que eu vou lendo, livro por livro, mas eu vou esmiuçando. Eu ganhei, no ano retrasado, eu ganhei uma Bíblia de anotação, aquela que vem com um bloquinho de anotação do lado. E aí eu vou esmiuçando. Eu estava lendo ela, e o Senhor falou comigo nesse texto. O Senhor falou comigo nessa passagem. E o Senhor gritou no meu ouvido: deuses estranhos, tire os altares de deuses estranhos da sua vida. Derrube os altares de deuses estranhos da sua casa. Derrube os altares de deuses estranhos que estão diante de você. Não se curve diante desses altares. E eu fiquei me perguntando: Senhor, como que são esses altares? Porque eu não sou um idólatra, eu não sou um religioso que se prostra diante de imagens. E o Senhor falou para mim: será, meu filho, que você não é? O Senhor dá uma instrução muito clara para Moisés. E manda Moisés falar ao povo, quando eles estão, amados, só para contextualizar você aqui que não conhece a passagem. Sim, quando eles saem do Egito,
atravessam o deserto, quando eles estão diante do Rio Jordão, eles já estão vendo a terra prometida, já estão diante da terra, a promessa está diante dos olhos deles, eles estão prestes a possuir a terra que Deus prometeu a eles. Mas Deus chama Moisés e fala: Moisés, dê um último alerta ao povo, Moisés, alerte mais uma vez o meu povo, Moisés, fale com eles mais uma vez. E Deus fala para Moisés, e Moisés fala para o povo, que o Senhor estava colocando diante deles a bênção e a maldição. E quando nós vamos ver aqui, a ordem de Deus é muito clara, porque Ele diz que nós incorremos em bênção quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor, quando nós andamos em obediência aos princípios da palavra de Deus. Irmãos, a gente nem percebe, mas nós estamos tropeçando em princípios diariamente da palavra de Deus. Às vezes coisas simples, coisas que nós achamos que não vão acarretar em nenhum tipo de mal sobre a nossa vida, mas eles estão lá. E princípios com Deus, Deus leva a sério o princípio. Nós não levamos a sério, mas Deus leva a sério a sua palavra, amado. Nós precisamos entender que Deus leva a sério a sua palavra. Então por isso que nós não podemos quebrar princípio. A regra para uma vida de bênção, a regra para uma vida de prosperidade, a regra que Deus coloca para você ter uma vida abundante é obedecer a sua palavra. Por isso que eu insisto que você precisa meditar na palavra, você precisa conhecer a palavra, você precisa se alimentar na palavra. O salmista Davi fala: na tua lei eu medito de dia e de noite. Por quê? Aí lá no Salmo 119 ele vai dizer: porque a tua lei, a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho. Oséias vai dizer que o povo de Deus, Oséias capítulo 6, não é isso? Vai dizer que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Às vezes, amados, nós estamos aqui na casa do Senhor e estamos assim: eu estou salvo. E isso o Senhor tem falado muito comigo, sabe, irmãos? Mas você está aqui, mas você está quebrado financeiramente. As suas finanças estão uma bagunça. Irmão, eu estou falando aqui coisas que o Senhor falou comigo esse ano. Nessa virada de ano eu fui buscar o Senhor. E eu fui pedir para o Senhor uma direção. Eu fui pedir para Deus, pastor Cé, aquela oração perigosa: Senhor, fala o que eu preciso mudar, fala o que precisa tirar da minha vida para que as coisas voltem para o lugar. E o Senhor falou bem forte para mim, falou bem alto no meu coração. Ele gritou, ele falou: tire os deuses estranhos que estão diante de você. Eu falei: eu quero arrumar minhas finanças, eu quero arrumar minha vida financeira. Meu carro está lá quebrado e ninguém descobre o problema. Por quê? O que está acontecendo? Isso é maldição, eu não aceito. Mas não adianta, irmão, maldição por quebra de princípio, não adianta você repreender. Você precisa voltar e fazer o princípio. Não adianta você orar e falar: eu repreendo o devorador, mas se você não está seguindo o princípio de ofertar com generosidade na casa de Deus. Você pode fazer a campanha de repreensão ao devorador, mas há uma palavra que é um princípio que rege as nossas finanças: trazer as primícias à casa do tesouro, para que os teus celeiros se encham e transborde. Vocês entendem que isso é um princípio? E quando nós quebramos princípio, não adianta fazer campanha, não adianta ir no monte, não adianta nada disso, irmão. A gente precisa voltar e falar: Deus, onde é que eu estou quebrando o princípio? Eu preciso voltar, meditar na lei do Senhor e caminhar na palavra do Senhor. Caminhar na palavra do Senhor. O Senhor deixa muito claro isso na palavra de Deus. É muito claro. Em algum lugar nós estamos quebrando o princípio. Ei, você está aqui, irmão. Rapaz, eu sou fiel na igreja, eu vou nos cultos, mas a minha vida está travada, a minha família está travada, a coisa não vai, a coisa não anda, parece que tem uma maldição. Calma. Observa primeiro se você está obedecendo aos princípios da palavra de Deus. Observa primeiro se você está sendo, como nós falamos aqui, né? Se você está sendo cuidadoso em obedecer
os mandamentos do Senhor? Se você está sendo cuidadoso em obedecer os mandamentos que Deus deu para você. Mas eu quero um conserto na minha vida financeira, eu quero um conserto na minha vida emocional, espiritual, tudo, eu quero um conserto. Mas primeiro eu preciso olhar para a palavra. Quando você orar, o Senhor certamente vai mostrar para você aonde é que você está quebrando princípios. Aonde é que você está errando em observar a palavra, onde é que você não está sendo cuidadoso em observar a palavra de Deus. Nós fazemos as coisas de qualquer jeito, mas Deus não faz as coisas dele de qualquer jeito, amado. Observe, eu vou dar um exemplo aqui muito claro, esse exemplo chega a ser até esdrúxulo, mas é uma realidade. Quando a gente se compromete numa empresa, vou trabalhar nessa empresa, e eles colocam lá, seu horário é 7 horas da manhã. Não precisa ser muito longe não, eu vou falar de uma empresa que está ali na Vila Olímpia. Quem aqui já trabalhou ou trabalha na Vila Olímpia, perto daquela região? Que hora que você tem que sair de casa para chegar lá 7 horas da manhã, na Vila Olímpia? Sabendo os busão que a gente pega por aqui. Pronto, é triste. Você chegar lá antecipadinho, né, com a folguinha para tomar um café, talvez de 10 minutos ali, 4h40, tem que pegar o ônibus que sai antes das 5. Você deixava pegar o que vem depois, corre risco de você chegar lá atrasado. E vamos supor que essa empresa que você vai começar a trabalhar é uma empresa que tem princípios, valores. E um dos valores que para eles é importantíssimo, eles não quebram, eles não negociam, é o atraso, é o horário. Funcionário que atrasa aqui, irmão, não presta para, né, irmão, ó. O chefe lá falando, funcionário que atrasa aqui não presta para trabalhar com a gente. Não tem compromisso com o horário, chega atrasado, não presta para trabalhar com a gente. Suponhamos que você vai para essa empresa, rapaz, o salário é bom. O VA é 1.200, o VA é um salário mínimo. Nem sei se tem isso aí, amém? Tem VA de salário mínimo? A Thalita trabalha em RH. Amém, eu profetizo um VA de salário mínimo sobre a tua vida, se você ganhar menos que isso aí. Esse é só o VA, amém? Só o VA. O salário pode passar dos 8 mil aí. Mas vamos lá. Aí você está todo animado com aquela oportunidade. Amado, só que você lembra, rapaz, a empresa é rígida. Um princípio que eles não quebram lá é o horário. Eu estou de olho no relógio aqui, pastores. Um princípio que eles não quebram é o horário. O que você vai fazer, irmão? Você vai sair de casa às 5h30, sabendo que você corre o risco de chegar lá depois das 7 e ter na sua carteira de ponto lá 7h03. Alguém faria isso, amado? Quem faz isso, quem comete esse tipo de erro, são tolos, são pessoas imprudentes, são pessoas irresponsáveis. Quebram princípios, estão quebrando um princípio. O que a empresa vai fazer? A empresa vai falar o que para você? RH, vem cá. Você quebrou um princípio que pra gente não dá para você ficar com a gente. Perdeu a benção. Perdeu a benção porque quebrou o princípio do horário. Eu quero com mais tempo a gente aprofundar nos princípios. Um dia que a gente terminar o louvor e já ir direto para a palavra, para a gente aprofundar em alguns princípios que são importantes da palavra de Deus. Hoje é só um geralzão assim, para a gente entender e começar a observar a palavra. A pessoa vai ser mandada embora. Irmãos, quem é o dono da minha vida? O da minha vida é Jesus, né? Aí eu pergunto, quem é o dono da sua vida? Rapaz, que medo. Quem é o dono da sua vida? Jesus. Você veio adorar quem aqui hoje? E você não honrou com ele. Peraí, então nós honramos o nosso patrão, honramos a nossa empresa, mas não honramos aquele que abre a porta para que a gente possa estar nas melhores empresas. Quebramos princípios, o princípio do horário, irmão. Não é que se eu dou uma palavra para a irmã Márcia, eu vou ter que cumprir, porque a palavra do crente é sim, sim, não, não. Então o Senhor tem chamado a minha atenção, Júnior,
Tire os deuses estranhos. E que deuses são esses? O Deus da irresponsabilidade. É um Deus, amado, é algo que a gente cultua. Essa falta de responsabilidade e compromisso se torna um Deus na nossa vida. Não tem o que faça com que a gente cumpra horário, com que a gente cumpra com a nossa palavra. A gente fala vai, quando chega na hora arruma uma desculpa para não ter ido. E isso não é algo que acontece esporadicamente, é algo que está acontecendo constantemente no meio do povo de Deus. Homens e mulheres que se comprometeram com a causa do Evangelho, mas que estão fazendo de forma desleixada e indiligente. Porque estão cultuando o Deus da irresponsabilidade, o Deus da procrastinação, o Deus da preguiça, da falta de compromisso com as coisas. Nós precisamos tirar esses deuses diante de nós. E o Senhor falou, deixou claro, olha, vocês têm que ser diligentes. Vocês precisam ser diligentes, porque se vocês obedecerem, olha o que ele vai falar no capítulo 11 de Deuteronômio, o verso de número 13. Ele diz assim: e será se diligentemente obedecer os mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração, então darei chuva sobre a vossa terra a seu tempo, a temporã e a serode, a primeira e as últimas, para que colhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite, e darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-se-ás. Você quer ser próspero, irmão? Se nós queremos crescer, se nós queremos abundar para o reino de Deus, se nós queremos ver as coisas na nossa vida, porque, amados, não adianta, a gente está aqui, e todo mundo aqui tem demandas, todo mundo aqui tem uma vida, todo mundo tem dificuldades, passa por lutas, e às vezes a aprovação vai vir, mas tem coisas que nós estamos passando, porque nós não estamos observando com diligência a palavra de Deus, estamos incorrendo em uma maldição, que não era de Deus para a nossa vida, mas nós atraímos, por causa da nossa irresponsabilidade. Quem está entendendo, diga amém. E esse ano nós temos falado que o ano de 2026, olha, eu estou com expectativa, amado. Mas se a gente não for diligente, não adianta a gente ficar, eu conheço gente, irmão, que ele planta bananeira, fala no mistério, cai, ele bota a mão, ele expulsa o demônio, ele cura o enfermo, ele faz e acontece, mas a vida é uma miséria. A vida é uma miséria. O Senhor tem falado muito comigo sobre coisas quebradas, né, meu amor? O Senhor tem falado muito comigo sobre coisas quebradas. Esse dia eu falei para a Cris, amor, eu vou vender esse carro quebrado mesmo, não estou aguentando mais. O Senhor tem falado comigo, e tem gente que cultua isso, amado. Tem gente que cultua isso, aquela porta do armário que está lá. Olhando para você, você só falta chegar diante da porta do armário e falar: oh meu Deus, cultuando a porta, joga fora aquilo lá, irmão. Tinha uma cama lá em casa, lá, tá lá na rua agora lá, estamos esperando o catabagulho passar, porque minha esposa já não aguentava mais aquela cama. Falei: vou jogar fora, nós vamos ficar sem, mas eu vou jogar fora. Em resumo, tá lá na rua. Tinha uma churrasqueira lá que ela já estava rachando, ninho de barata. A minha esposa incomodada com aquilo. Eu falei: meu Deus, ela está incomodada, mas quem vai ter que quebrar isso aí e carregar sou eu. Porque é o sacerdote, né? Não tem jeito. Pois está a cama e a churrasqueira lá na rua, irmãos. Porque se a gente fica cultuando esses deuses e não toma uma atitude de mudar, de mudança dentro da nossa casa, na nossa vida, a gente vai se acostumando com essas coisas. A gente fala assim: meu Deus, eu quero ler a Bíblia, esse ano eu vou ler a Bíblia. Mas você já começou uma série nova para maratonar e não abriu a Bíblia para ler ainda. Então, irmão, para com isso.
Tire os deuses estranhos de dentro da sua casa. Tire os deuses estranhos da sua vida. E eu fui dar uma pesquisada na cabeça do povo antigo. Desse povo, Deus é tudo aquilo que você se prostra e para prestar culto diante dele. Um Deus era alguém que a pessoa tinha por veneração, era alguém que ela tinha por estima. Ou seja, ela gastava tempo e recursos naquilo. Tem gente que não consegue dizimar. E o Senhor tem falado de coisas simples comigo, tá, irmãos? E eu tenho que falar. Tem gente que não consegue ser dizimista e ofertante fiel na casa do Senhor. Mas ele paga Amazon Prime, ele paga Netflix, ele paga Disney. Ele paga tudo que é aplicativo de streaming. Mas ele não consegue ser dizimista na casa do Senhor. E quer que Deus abençoe e prospere a vida dele. Em alguma coisa você vai incorrer em maldição, amado. Porque você não está sendo diligente em seguir os mandamentos do Senhor. Você investe recurso em deuses estranhos, mas quando fala de doar algo para a casa do Senhor, para o reino de Deus, para o Deus vivo e verdadeiro, você fecha o seu coração. Deus está falando com alguém aqui, amado. Pastor, eu vim aqui para jogar a cadeira para cima, eu não vim aqui para apanhar, não. Nem eu, irmão. Mas o bom pai repreende o filho a quem ele ama, amém? E se há uma repreensão de Deus para a tua vida hoje aqui nesse lugar, pega ela, recebe, meu irmão, e se movimenta. Aleluia, aleluia. Deus tem chuva sobre a terra. A gente aderiu a uma mentalidade de que é porque Deus não quer me abençoar, é porque Deus quer que eu fique aqui. Não, irmão, isso é mentira de Satanás para a tua vida e para a minha vida. Deus quer nos abençoar, Deus quer tornar alguém próspero aqui, amém? A fim de que você enriqueça o reino, amado. Amado, eu fico imaginando se Deus, se um homem como, sei lá, Elon Musk, multimilionário, riquíssimo, ele resolve entregar a vida dele para Jesus, mas entregar de verdade. Ele fala assim: agora, a partir de agora, todas as minhas empresas darão dízimo ao Senhor, darão oferta generosa. Eu vou investir todos os meus recursos agora em fazer com que o reino de Deus cresça e seja conhecido. Vocês já imaginaram o arrebento, irmão? Global. Vocês já imaginaram? Mas a gente fica aqui, não, irmãos. Jesus, quando ele foi crucificado e morto, um homem rico, pegou o corpo dele e sepultou em um túmulo, onde ninguém ainda havia sido sepultado, um lugar onde só os ricos eram sepultados. José de Arimateia pegou o seu recurso para servir a Deus. Eu tenho muita coisa para falar aqui sobre isso, amados. Nós vamos falar muito sobre isso esse mês de janeiro, principalmente. Porque o ano está só começando, mas nós precisamos ser diligentes em observar a palavra de Deus, ver o que está fora. Ei, se tem coisa que está fora na sua vida, amado, trate de consertar, trate de arrumar. Talvez não seja nada disso que eu estou falando aqui, mas talvez seja algo até mais simples. Talvez seja aquela cobrança que o Senhor tem feito. Ei, cadê você nos trabalhos de oração? Ei, cadê você no cultos de semana?